pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 73, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e se não tiver trauco, pra mim não serve. Fala galera, tô de volta, matando saudade. Eu sou a Ana Beatriz Ayati e esse 2019 tá me dando muita saudade de 2018. Saudações, minha galera bonita, minha galera maravilhosa, eu sou Nick Marques e toda vez que o René tenta cruzar, um beija-flor morre. Ai, melhor definição. Bom, meus amigos, no programa de hoje estamos aqui com o nosso time reunido para montarmos o nosso time ideal, os 11 ideais do Flamengo para, logicamente, essa primeira parte do ano, com o elenco que a gente tem atualmente. Nós temos agora a recente saída de Henrique Dourado, tá bem recente, fresquinho, acabamos de receber a notícia, e aí, né, nenhuma chegada depois do que já foram contratados. Então, vamos montar hoje. Nenhuma chegada depois dos que já foram contratados. Lispector Gonzaga. É isso aí, cara. Eu tô cara, tá muito bonito. Parri tá te fazendo bem, Parri tá te fazendo muito bem. Tá sendo aqui Tá revivido, Cara, nossa senhora. Mas vamos procurar. Fazer vê-lo brilhar e vencer. Uma vez Flamengo até morrer, marrer, remador, sacanou no viral, chega o Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Então, galera, um comunicado importante que muitas pessoas perguntaram pra gente por que o programa mudou a frequência. Não é definitivo, nós estamos postando a cada 15 dias em função exatamente da viagem do Gonzaga, que o Gonzaga tá agora em Paris. Olha só que elegância. Menino elegante, ele está em Paris agora, então, em função do fuso horário, em função de outras milhares de coisas, e o início aí da nossa... Cada um com seus compromissos, e essa viagem também deu essa atrapalhada, então a gente tá postando só enquanto o Gonzaga tá por lá, a cada 15 dias. Quando ele voltar de viagem, a gente vai voltar à frequência semanal. Esse programa era para ser o nosso especial do Dia Internacional da Mulher, né? Mas, como a gente falou, a questão da rotina, algumas garotas não conseguiram gravar com a gente, tiveram imprevistos. E como também o dia, exatamente a semana do Dia Internacional da Mulher, vai ser entre a semana que sai esse programa e a semana que sai o próximo, no caso seria na semana que vem, não teria programa de qualquer jeito. Então talvez a gente consiga juntar as meninas para fazer o próximo programa. Se não der, a gente deixa para outra oportunidade. Importante que vai sair em breve o programa com a mulherada, não precisa se preocupar. Bom, esse programa aqui teve só a Aninha aqui com a gente, né? Mas de qualquer forma pedimos para as garotas mandarem áudios aí pra gente botar ao longo do programa, então sobre isso também. Esse programa fica como oficial do Semana da Mulher, mas em breve a gente faz um programa direitinho com as meninas, sem problema nenhum, tá? Importante frisar isso pra galera, tá bom? Vamos pro programa, Gonzaga? Vamos embora. Ó, pra mim já vou começar logo sem firula. É trauco mais 10, tá? Se não for, pra mim não serve, tá? E a galera ainda fala de mim, hein? Era isso que eu falava, uai. É o Nick falando pelo Gonzaga, não entendi agora. Não, mas aqui você tem que entender que é o fã-clube do Trauco. O Gonzaga, muito bem, você fez muito bem a sua função. Vou soltar a sua família aqui do meu porão na próxima semana. Obrigado, eu já não aguentava mais essa tortura, tá? Exatamente, mas vamos lá. Gonzaga, o Diego Alves? Vamos fazer o seguinte, vamos falando nomes, a galera fala, isso, exatamente. Vamos fazer aqui, vamos ser democrático aqui. Vamos montar o nosso time, né? E a gente vai montando os 3 acham ideal. Quem é de 3? Isso, a gente vai debatendo. Exatamente. Bom, no gol, eu acho que é inegável, né? Inquestionável, Diego Alves. A não ser que alguém ache que César... tá aí, porque a gente sabe como é que é torcedor, né? Bastou o César fazer 2 jogos, 2 lances, e aí já era, meu Deus, titular, bota Diego Alves no banco, Diego Alves na mão de alface, que não sei o que lá. Pra mim, e Diego Alves, experiência, qualidade, liderança, vote Diego Alves. Eu também sou incontestável Diego Alves. Gosto muito do César, assim... Tô bem tranquila de goleiro, tenho confiança no nosso reserva, mas entre César e Diego Alves eu
tenho nem dúvida. Não, inclusive... Bote Diego Alves. Só complementando, eu acho até que a presença do César, na qualidade que ele vinha apresentando em campo, só tem a agregar ao time, né, cara? Se em algum momento a gente mudar de opinião, achar que o César é melhor, não vai ser por acaso, né? O César vem jogando muito bem e faz por onde, sim, que haja pelo menos a comparação. Existem outras posições aí que não adianta a gente nem começar a abrir questionamento, né? Porque não tem, por exemplo, Cuejá, não tem como. Titular absoluto. O Diego Alves tinha tudo pra ser. E eu acho que a discussão de quem é o goleiro, não só pelo Diego Alves, né? Mas principalmente pelo César. Então acho que é importante a gente fazer a pergunta, é importante a gente comparar em função da brilhante fase que o César vem tendo desde 2017. Né? Então realmente é uma boa comparação. O César não fica atrás, mas eu acho que o Diego Alves ganha pela experiência. Experiência, liderança, como eu falei. O negócio, o importante, o que eu falei desde o ano passado, o importante é você ter no elenco jogadores de qualidade, jogadores que quando necessário, caso uma reserva, caso um machucado, como já aconteceu com o Diego Alves, você possa ali chamar, pra gente não ter que buscar jogador da base, não sei da onde, jogador goleiro que tava lá em outro time, que não só isso, final cara. de contrato. Pô, você pegar um mês de agosto, por exemplo, como a gente teve ano passado, com 2 jogos de Libertadores, jogos de Copa do Brasil, 5 jogos do Brasileiro brigando lá em cima. Ano passado a gente foi eliminado da Libertadores em agosto, perdeu a liderança do Brasileirão em agosto e só passou na Copa do Brasil, onde a gente jogou bem com o Grêmio fora de casa, que é jogo que a gente empatou, depois em casa fez um gol cedo e administrou um jogo horrível, né? Então foi um mês tenebroso. Talvez, se a gente tiver um mês assim esse ano, a gente possa um jogo ou outro botar o César e acreditar e confiar no César. Exatamente. Exatamente. É a função do nosso elenco. Nós temos 2 goleiros de muita qualidade. Exatamente. Até porque estamos no começo de ano ainda, teremos muitas competições. Nunca se sabe. E como eu falei, ano passado eu comentei o quê? No nosso programa eu comentei o quê? Seria um erro o Flamengo dispensar o Diego Alves, que naquela polêmica, no final de ano, eu não sabia se ele ficava, quer sair por causa da treta. Que ele não teve coragem de agredir o Dorival Júnior, que eu acho que era exatamente, a como mais a gente sensata. Comentou aqui muito bem, e você ressaltou muito bem aqui, aquela vez. Mas eu falei o quê? Seria um erro gravíssimo o Flamengo dispensar o Diego Alves para ter que pegar o dinheiro e contratar outro, entendeu? E não se acha um Diego Alves no mercado tão fácil. Então, realmente... a experiência e a liderança dele faz toda a diferença. Eu lembro muito do jogo do 3-3, Flamengo-Fluminense. Exatamente. Cara, quando a gente fez 3-1, assim, foi a experiência e a liderança dele falar assim, cara, vamos empatar, vamos. Cara, eu tinha acabado de levar o gol. Ele, não, vamos. Falou com jogador por jogador, a gente vai empatar. E quando a gente empatou, ele ficou fazendo aquela cera, que enfim, né, nada mais do que justo, porque o Fluminense já tava fazendo há muito tempo. Ele ficou brunando lá no cãibra, nossa, tipo, sabe, cãibra de 3 minutos, assim. E aí, cara, mas é o que faz diferença. Tanto que o Dourado, na saída de campo, ele falou, cara, perguntaram, o que faltou pro Fluminense? Ele, experiência, você viu o que o goleiro deles fez no final do jogo? Faltou isso pra gente. Então, assim, eu acho que a experiência é bom até, inclusive, pro César. Você ter um goleiro que você é reserva dele, que tem essa experiência e que tem essa liderança, ele só vai acrescentar, saudades douradas, ele só vai acrescentar e vai passar isso pro César também, sabe? Para quando a gente precisar do César, o César ter isso também, porque ele tá ali com o Diego Alves, aprendendo ali do lado, vendo. Então, assim, é um ajudando o outro e eu acho que isso tem muito a acrescentar pro César, que já é um bom goleiro, como o Nick bem falou, a gente, vem de uma sequência, eu espero que a gente avance em todas as competições e a gente vai precisar ficar revezando um pouco. Então, assim, que bom que a gente tem 2 goleiros, só quem ganha é o Flamengo com isso, né? Exatamente. Então vamos pra zaga agora? Agora. Antes de entrar especificamente na zaga, a gente tem a questão de que todo mundo sabe que o Rafinha tá praticamente fechado, praticamente acertado, mas só vem lá pra maio, junho. Até lá, o velho dilema, a velha discussão. Parar o Rodinei. Ai, meu Deus. Pretinho Rod ou o cosplay do Gonzaga? Não, cara, eu vou te falar assim, olha. Isso aí, ó, tem nada a ver. Não concordo, já falei pra você, não concordo e nada a ver. Eu acho que parece. Viajou. Eu acho que é igualzinho. Tudo bem. Drogas. Mas, então lá, Rodindo ou Pará tira errado? Cara, assim, até dói, né? A gente tem que avaliar, tem que optar por um. Parece que você tá decidindo sua vida, aquela arma na cabeça, você tá assim, cara... Você quer morrer de quê? De 38 ou de uma bazuca? Vou reagir ou vou entregar? Você quer morrer queimado ou você quer morrer afogado?
Cara, o que eu vou fazer, sabe? Assim, mas... cara, eu sei lá, cara, não dá nem pra escolher essa opção, porque tem hora que um tá tão ruim que o outro não parece tão ruim assim, aí o outro fica pior e mostra que o outro Qual não é a era tão disputa pior. deles, Nick? Qual é a disputa deles? Sempre falei que a disputa é pra ver quem é o reserva do outro. Tá um Quem é o jogando, reserva tá do... jogando, Exatamente. o reserva é melhor. Nesse momento, a gente jogou momento, quem tá Cara, jogando é o Pará, por isso que eu prefiro o Rodinei. sempre exatamente quem isso. tá fora, Mas, né? cara, eu ia falar do Rodinei assim, a gente contra o americano, o Flamengo americano. Jogou o Pará, tal, mal, assim, bom, nível Pará, né, no jogo, tal, aconteceu, rolou. Cara, o Rodinei entrou, ele precisou de 1 minuto pra cagar a jogada e o americano fazer gol. Foi 1 minuto, assim, não chegou a ser 1 minuto. Ele não tocou na bola, mas ele se posicionou errado e o americano fez gol. Cara, tem Aí, lance, já tem foi lance aquela no- coisa assim, cara, volta a parar. Exatamente. Sai parar, volta parar. Mas enfim, sabe, tipo, teve um você vê lance, o Pará teve um lance jogando nesse jogo. Teve um lance nesse jogo que eu acho que é o 70 resumo. minutos. É o resumo do que é o Flamengo essa temporada. Teve um lance desse jogo que é o resumo do Flamengo nessa temporada. E ao mesmo tempo o resumo do Flamengo nas últimas 5 temporadas, talvez, 3 temporadas. Diego pega a bola no meio campo, lança de letra pra linha de fundo, Pará pega a bola e cruza pra linha de fundo. Senhora, meu Pará Deus do céu. pega ali, Isso tinha que ser. Pará pega a bola na linha de fundo e cruza do outro lado do campo pra ninguém. Isso tinha que dar prisão, cara. Tinha que dar prisão. E na hora, isso é contra a lei, sabe? O cara tinha que ter saído algemado ali na hora. Diego dá aquele lançamento de letra pro Pará dominar a bola errado, deixar a bola passar, tentar cruzar forte demais. É impressionante, cara. É o que eu falo. O Pará, ele cruza forte demais. E o Rodinei, ele não consegue cruzar. O Rodinei, ele é sempre no defensor. Eu já falei, ele tem algum recorde próprio que ele tenta bater, que ele fala assim... E o René cruza, quantos defensores eu vou conseguir acertar a bola hoje? não chega na cintura do jogador, ele cruza abaixo, ele cruza rasteiro. É o René cruzando, é impressionante. Enfim, dilema, Pará ou Rodinei? Essa é a questão. Olha, ai. Bom, eu vou de Pará porque parece contigo. Porque, putz, tem que escolher. Já não parou ímpar aqui. Joga o Joaquim Pô. Joaquim Pô, vamos ver aqui. Quem que foi que você falou? Eu vou empatar isso, eu voto no Rodinei porque hoje o Pará é titular. Então eu voto no Rodinei. Aí você prefere o Rodinei. Fica pra... Eu sempre vou preferir quem estiver no banco dos dois. Aí fica pra Aninha desempatar aí quem vai ser o titular dessa seleção. Ai, cara, eu acho o Pará muito ruim, mas o Rodinei, ele me irrita um pouco mais. Esse lance dele com o americano me deu assim. O Rodinei é carismático. Me fez mal. Mas me fez mal. O Rodinei já fez gol de criei título. um ranço dele Rodinei já agora. fez gol de Magoou título. seus sentimentos. Você deu um follow dele no Instagram, né? O Rodinei já fez gol de título. O Pará não fez gol de título. O Rodinei, inclusive, fez o nosso último gol na Libertadores de 2010. Qual foi que a gente foi eliminado na primeira fase? 17. Peraí, qual das vezes você tá falando? Foi no São Lourenço. Ele que a gente foi eliminado em 2017. O último gol mais foi do qual das eliminações? 17. Entre todas as nossas históricas, a de 17. Mas eu vou ficar no momento eu vou ficar com o Pará. No momento do menos pior vai o Pará nessa. Agora a gente vai entrar na dupla de zaga. Vamos votar pelo zagueiro que a gente acha que é mais unanimidade hoje, tá bom? Que pra você o zagueiro o que vem jogando melhor pra gente começar a montar essa dupla de zaga, né? Porque acho que vai ter divergência talvez em quem vai fazer dupla com um, quem vai fazer dupla com o outro, mas pra você quem hoje é o melhor zagueiro, Gonzaga, do time do Flamengo? Olha, o Rodolfo tá machucado? Não, apesar de Rodolfo ser um jogador que rende melhor no departamento médico, a gente sabe que ele foi contratado para essa função, supondo que ele esteja em condição de jogo. Supondo que ele esteja em condição de jogo. Que é difícil de acontecer, mas supondo que ele esteja... Olha, eu na verdade sou a favor da dupla Léo Duarte e Rodrigo Caio. Eu acho que o Léo Duarte já tá numa fase, tipo assim, já ganhou experiência, já tem maturidade, o Rodrigo Caio já tem uma maturidade bem. E eu não sou contra os dois, não. Principalmente depende do jogo, depende do time que Rodolfo, como ele sempre tá machucado, ele sempre corre o risco de machucar. Então eu acho que ele sempre vai jogar com o esforço a menos pra conseguir alcançar a jogada. O meu time é diferente. Então deixa eu pegar o embalo. Meu time é igual, a minha dupla de zaga é essa. Eu acho que assim, o Rodrigo Caio, pra mim hoje, ele é hoje no time Abel, né, 2019, ele é incontestável porque foi o que o Abel mais testou, foi o que o Abel mais utilizou. Foi o que a gente mais viu. Né? Ano passado, em 2018, no momento que esteve em condições de jogo, na minha opinião, o Rodolfo foi o jogador mais regular que o Flamengo teve, independente de posição. Mas então, o Rodolfo, em 2019,
Cara, por exemplo, um exemplo nítido do Rodolfo. Eu gosto do Rodolfo como zagueiro, tá? Mas, por exemplo, no Fla-Flu, cara, o tanto de cagada que o Rodrigo Caio teve consertado o Rodolfo tem uma hora que ele foi tentar tirar a bola e ele saiu com ela, com bola e tudo pela lateral do campo, que até ele olhou pra ele mesmo e falou assim, caralho, o que eu fiz? Tipo, e aí teve uma outra também que ele deixou passar logo em seguida, que o Rodrigo Caio foi lá e consertou, o Rodrigo Caio foi atrás. Então, assim, eu tenho achado o Rodolfo, eu não sei se pelo tempo que ele ficou parado, ainda meio afobado em algumas jogadas. Eu não tenho essa confiança que, assim, cara, numa Libertadores, pô, tamo seguro. É uma segurança que eu tenho com o Léo Duarte pela temporada passada do Léo Duarte. O Léo Duarte, cara, ele foi o melhor zagueiro do Flamengo em 2018. Isso pra mim é incontestável, assim. Ele era o que eu não tirava. Eu sempre discordo. Eu acho que o melhor zagueiro que o Flamengo teve ano passado, apesar de não ter jogado tanto tempo, foi o Tuller. E a melhor dupla de zaga ano passado foi o Léo Duarte e Tuller. Tuller, exatamente. Só que o Tuller, eu gosto do Tuller, bem assim. Só que, cara, o Tuller tem muito tempo. Eu também acho que não tá pronto. E assim, tem muito jogo que não joga. Então, por exemplo, eu tenho muito medo da gente ter que acabar precisando do Tuller em um jogo muito importante e ele falhar. Porque pode ser que ele falhe, sabe? O receio normal. O receio, porque assim, e cara... acontecer com o Tuller mais ou menos o que aconteceu recentemente com o Jean Lucas, né? Que depois daquele erro na Libertadores, que todo mundo crucificou ele, até nem acho que ele tenha sido tão culpado, mas é compreensível a torcida culpar ele, eu percebi claramente insegurança, cara. Você percebia que ele não conseguia jogar. Total, cara. Jogou mal todas as partidas depois daquilo. Foi só ir pro Santos e estreou jogando pra caramba, cara. Ele é jovem, sabe? E são jovens e assim, cara, beleza, o Tuller jogou bem, jogou sim. Só, cara, era uma fase do Flamengo em que o Flamengo estava melhor do que está agora. Então, querendo ou não, você passa uma segurança para aquele jovem que está ali. E o Léo Duarte também estava muito bem. Ele sabia que ele já tinha conseguido a vaga e ele passava essa segurança para o Tuller. Então, assim, eu tenho muito medo do Flamengo, porque em 2019 o Flamengo ainda não encaixou. Eu tenho falado muito isso nos programas que eu faço do Flamengo, que o Flamengo do Abel não tem cara ainda. A gente não sabe qual é o time titular do Abel. Vocês que estão ouvindo a gente, a Aninha faz outros programas. É o nosso mesmo que é o problema dela. É com a gente o problema, mas tudo bem. Lógico, jamais. É mágoa pessoal isso aí, não. Jamais. É culpa do Abdala. Falta convite, galera, Mas assim, galera, então assim, com o Abel, o Flamengo não existe um time titular. Eu vejo o Abel muito perdido, eu vejo que o Abel não tá entendendo nada de nada. Enfim. Não vou entrar no mérito Abel agora, daqui a pouco a gente chega lá. Mas, então eu tenho muito medo da gente precisar do Tuller em um momento complicado. E agora, querendo ou não, já começou a nossa onda de Libertadores, sabe? Libertadores já tá aí, já tá tudo acontecendo. Então, assim, já passou o momento de você se utilizar o Tuller por experiência. Se a gente usar o Tuller, é porque a gente precisa dele. E eu tenho medo de como vai ser a reação. Apesar de achar ele muito bom. O Rodolfo eu acho muito bom. Mas eu acho que o tempo dele parado e o medo dele de se machucar, porque ele se machuca muito, tá fazendo dele meio afobado. Eu não tô pegando aquela segurança nele, assim, como eu já tive em algum momento. Então, o Léo Duarte, por ele ter sido o titular e ter tido uma temporada firme, passada, ele entra do lado do Rodrigo Caio, que tem sido mais utilizado e tem correspondido. Até agora, o Rodrigo Caio nunca foi um jogador que eu gostava muito, não. Também não desgostava, mas não era um jogador que tinha o meu encanto. Mas ele tem dado muito bem conta do recado até aqui. É muito bom de cabeça. O Rodrigo Caio é muito bom de cabeça. Então, assim, eu acho que é muito importante ter o Rodrigo Caio. Né? É mais rápido que o Hever. E eu acho que isso vai ajudar muito ao Léo Duarte. Também? E o Léo Duarte... Não, peraí. É mais rápido que o Hever? Sério? Eu sou mais rápido que o Hever. Eu sou mais pesado. O Bruno César do Vasco é mais rápido que o Hever. Não é um parâmetro. Desculpa, não Martin é um parâmetro. Silva, imenso daquele. Não é um parâmetro, desculpa. Mas assim, inclusive, bela zaga do Atlético Mineiro, Léo Silva e Hever, hein? Meu Deus do céu. Maravilhoso. Mas eu acho que assim, então o Rodrigo Caio tem muito a acrescentar pro Léo Duarte, e o Léo Duarte, por ter tido uma temporada passada em que foi o zagueiro que mais jogou, tem muito a ajudar o Rodrigo Caio, porque é aquela coisa, né, olha, eu sei como é que tá funcionando por aqui, venho de uma temporada seguida, posso te ajudar nisso, o Rodrigo Caio pode ajudar ele. Então a minha zaga é Rodrigo Caio e Léo Duarte. A minha zaga é Rodrigo Caio, Léo Duarte e Rodolfo. A minha zaga... Nick é do time... Nick, você quer montar um time muito mais defensivo? O meu é 3-5-2. Não. Com todas as peças ofensivas que a gente tem? O meu time é 3-5-2.
Vocês vão entender. Eu acho que essa discussão agora, né? Devido às peças que tem, muitas contratações na frente, pouco atrás, e acabou que aquela montagem que a gente queria de tanto 3 zagueiros, que a gente falou tanto ano passado para testar. A minha zaga é Léo Duarte, Rodolfo e Rodrigo Caio, pelo simples fato de que, primeiro, que você não precisa jogar com o Arão quando você joga com esses 3. Porque se você jogar com 2 zagueiros, você vai ter que botar o Arão inevitavelmente. Sabe? E você botando 3 zagueiros, antes de você poupar de colocar o Arão no time, tem momentos que você vai ter que tirar o Arão. Não, o Arão não tá no meu time, não. Pois é, exatamente. Você vai montar um time muito ofensivo. Você vai botar um time muito ofensivo. Você, além de não precisar botar o Arão, você pode botar um lateral esquerdo de mais ofensividade. Não sei se vocês entenderam a indireta quando se trata disso. Mas como já disse na minha frase de abertura, toda vez que o René tenta cruzar, um Beija-Flor morre. Eu sou uma pessoa que adora Beija-Flor, então... Eu acho que você botar o zagueiro resolve muitos problemas aí na questão do time, principalmente pra você montar um time que eu acho que tem mais qualidade com a bola, sabe? Então você dá mais liberdade pros jogadores de meio campo também. Então eu boto o time É uma com 3 tática zagueiros. boa também. Eu boto o time com 3 zagueiros. Já não tem o estadual aí, testa. Faz alguma coisa que preste. Pegar a Portuguesa do Rio, dá uma testada nesse time aí, cara. Tudo pra testar. Até não, mas então, é que pra chegar na semifinal e perder, eu prefiro perder testando alguma coisa. Mas então, o que acontece? O que foi que eu falei pra você, Gonzaga? Rapidão, eu falei pro Gonzaga que esse Mundial que a gente conquistou nos Estados Unidos, ia prejudicar a gente na principal disputa da temporada, que era a Taça Guanabara. Ninguém me escutou. Eu falei, esse Mundial... Eu tenho certeza que essa Florida Cup daqui a 3 anos ela vai virar mundial. Não, Aninha, é mundial. A gente vai ser bimundial. O nome é mundial. Então, a gente vai ser bimundial, cara. Esse Mundial que a gente conquistou aí nos Estados Unidos, ele prejudicou a gente na disputa da competição mais importante do ano, que é a Taça Guanabara. Com certeza. Cara, eu acho que assim, eu sempre fui muito a favor, sempre fui do discurso que sim, vamos testar. Carioca tá aí pra isso, a gente tem de sobra. A gente tá, meu Deus, a gente tá olhando pra trás há muito tempo. Não, mas eu entendo a torcida que se você vai pegar um jogo do campeonato estadual, você vai pegar uma portuguesa, aí você vai testar 3 zagueiros, a torcida vai ficar puta. Não, nem é isso. Eu acho que assim, ok, a gente tem que testar assim. Mas entra um detalhe, assim, específico, exclusivo de 2019, em que o nosso técnico chama-se Abel Braga. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente tem um jogo antes da Libertadores, que portuguesa. O Abel testou o Flamengo o tempo todo até aqui. Inclusive entrou com 3 volantes contra Bangu, sabe assim? Ele, enfim, testou o time, testou lá, fez seus testes, fez suas coisas. E, cara, inclusive agora acho faltou que 3 zagueiros é bem melhor do que 3 volantes, hein? Aí, cara, o que acontece? Isso é melhor, eu acho também. Mas, enfim, a gente chegou, cara, faltando um jogo pra Libertadores com um técnico que não tem noção de qual que é o time que ele pretende usar pra temporada. Ele não sabe. E nem como cada jogador ele quer que joga, não sabe se, exato. Ele não sabe se quer o Arrascaeta jogando pelo meio, se ele quer o Arrascaeta na ponta. Eu ia chegar nesse detalhe que, tipo assim, e ele não conhece todas as características de cada jogador e não se aproveita do fato de que cada jogador nosso exerce pelo menos 2 funções. Por exemplo, você pode ter Everton Ribeiro de ponta e de meio, Arrascaeta de ponta e de meio, você pode usar o Gabigol de ponta de centroavante. Só que o Abel ele não tá conseguindo dar essas enxergadas e ele não tem noção de qual time que ele quer. Eu acho um absurdo que até aqui o Arrascaeta não tenha sido titular absoluto. Gente, ele é a contratação mais cara da temporada. O principal nome, a gente brigou por esse cara. O que esse cara joga de bola é brincadeira. Eu sempre quis muito Arrascaeta e eu achava que, sim, era impossível a gente conseguir tirar do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro vem de 2 títulos importantes da Copa do Brasil. Que são os títulos que mais dão dinheiro no futebol brasileiro. Os títulos que mais dão dinheiro e, assim, a gente foi e tirou o cara e aí o Abel não utiliza ele, cara, ele não utilizou contra o Botafogo, não teve um jogo que o Arrascaeta, 2 jogos seguidos que o Arrascaeta tenha sido titular, o Arrascaeta não foi titular, ele fica entrando, aí contra o Fluminense, vamos lá, o Arrascaeta entrou no finalzinho e tal. Paçocada. Mas aí o que acontece? O que eu acho dessa paçocada? Primeiro, se a gente tá num time minimamente treinado, um time um pouquinhozinho, não precisa ser muito, um pouquinho encaixado, ou se o Abel tivesse mantido uma base igual do ano passado, do final do ano passado pelo menos, primeiro com o Arrascaeta, e se o Arrascaeta já estivesse jogando com o time, pegou o embalo, se entrosou e tal, o Arrascaeta não precisaria tentar decidir sozinho uma jogada daquela. Segundo, quando o Arrascaeta perdeu a bola,
O Arrascaeta não estava perto da área. Gente, tinha 5 jogadores do Flamengo contra 2 do Fluminense. Ninguém conseguiu recuperar a bola. Eu achei mais falha do Rodrigo Caio do que do Arrascaeta. Cara, ninguém conseguiu recuperar a bola. Não que eu tenha achado uma grande falha do Rodrigo Caio, mas também achei que se alguém falhou, ele falhou claro mais. Que o Arrascaeta ele foi imprudente, ele falhou e tal, claro. Errou, não tô tirando a dele. Nem é imprudente, mas, cara, a palavra se você... certa. Eu acho que o termo correto seria... Acho que ele foi displicente. Displicente, eu queria lembrar essa palavra, porque tudo parece. Fica palavra bonita. Periclitante. A dica é quando você não lembrar de uma palavra bonita, você põe outra. Você põe outra complicada. Fala periclitante, que ninguém sabe o que significa periclitante, mas todo mundo gosta. E aí você bota, você vai botando. Tem que ser parecida também, porque senão não tem graça. Difícil, aí, tipo assim, que ninguém sabe o que significa. Que ninguém sabe o que significa, exatamente. Mas assim, se você tiver num time treinado, alguém recupera aquela bola, cara. Não é bola de gol. No último lance do jogo, faz uma falta aleatória, sabe? Recupera essa bola. Mas não, era um time bagunçado, espaçado. Sabe, um time bagunçado. E aí, enfim, o cara passou por 5, fez aquele golzinho. Mas sabe o que acontece, Aninha? Sabe o que acontece? Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já sabia, tanto que eu previ. Não, eu não sabia tanto, cara. Não, tipo eu assim, previ, até postei no Twitter o print que eu tirei do grupo que eu falei, o cara falando bem assim, olha, não é possível que o Flamengo perca pra esse time Fluminense. Eu falei, cara, não duvide do Flamengo. Segundo tempo, 30 do segundo tempo, o Flamengo não tinha feito nenhum gol ainda, com a vantagem do empate, eu sabia que o Flamengo ia tomar gol no final. Cara, então, quando a gente entrou na discussão de técnico no Flamengo, eu queria o Renato, assim, muito. Aí eu não preciso citar minha opinião sobre o treinador. Galera que pra quem não sabe, eu faço coluna, né, do Flamengo. Eu fui chamada até de gremista, porque eu falei, cara, meu Deus do céu, eu balanço bandeirinha do Renato pra vir pra cá. Já falei pra geral que o meu sonho é cantar aquela musiquinha na arquibancada saiu do hospício, tem que respeitar. Liscador e Rastafari. Eu ainda vou cantar essa música um dia. Eu ainda vou cantar essa música um dia. Cara, eu queria muito o Renato. Quando eu acabou também falei que eu queria o Renato. Eu queria muito. Cara, era o nome. Quando o Renato não veio, entre as opções que a gente tinha, o nome depois do Renato era Abel. Eu falei, cara, eu prefiro ficar com o Dorival. Mas assim, sem dúvida, eu não quero Abel. Até porque o Flamengo tá se reforçando ofensivamente, o Abel é completamente defensivamente. Gente, a gente contratou um cara na parte defensiva, foi só o Rodrigo Caio. E aí, por enquanto, né, o Rafinha vem daqui a pouco. E a gente contrata um cara que trabalha única e exclusivamente a parte defensiva. Aí, beleza, eu falei, cara, tá, vai vir o Abel, vem o Abel. Veio. Falei, bom, acho ele ultrapassado, tudo mais, mas assim, vai ter controle do elenco, e vou torcer para que pelo menos na parte defensiva a gente consiga se misturar e ele consiga deixar o Flamengo pelo menos organizado, porque ele não pegou terra arrasada, né? Então, tipo, dá para trabalhar. Cara, ele começou a desconfigurar o Flamengo. Gente, tá pior do que eu imaginava. Ele começou a atrapalhar o Flamengo, mas assim, tudo que o Flamengo tinha de bom, que já não era tanta coisa no final do ano passado, não existe. E a única coisa que ele treina é lateral na área. Você vê que o Flamengo não é treinado. Tipo, o Flamengo tá perdido. E aí parece por isso que eu não sou mais... Parece que ele bota um rachão lá cara. E você fala, gente, olha o tanto de cara bom, pelo amor de Deus, cara. Olha o tanto de homem bom. Aí ele veio dar uma entrevista falando assim, o Arrascaeta briga por posição com Bruno Henrique e Vitinho. Aonde? Você tá maluco? Não tem como não, cara. Você é louco? O que você tá falando, sabe? Aí, o Gabigol eu vou usar de ponta. Meu amor, você tá louco? O que tá acontecendo com você, Abel? Vamos lá, vamos conversar. E aí você vê que ele tá perdido. E aí é por isso que eu não sou tão a favor de continuar experimentando, porque a gente não tem time titular. Se fosse aquele caso assim, o time do Flamengo é esse, todo mundo sabe quem é o titular, montado pelo treinador, ele sabe trabalhar com esse time, então foda-se, experimenta aí outro. Desculpa o palavrão, né? Então experimenta aí outro. Que ficar falando palavrão nesse caralho aqui desse programa, você tá de sacanagem. Nessa porra, dessa merda. E aí você vai e experimenta. Mas quando o técnico não tem noção do time que tem na mão, faltando um jogo pra Libertadores, não dá pra ficar experimentando, sabe? Você tem que começar a botar na cara o time que você quer, porque contra o Americano a gente não foi de titular, a gente não tinha Everton Ribeiro, que eu acredito, espero que seja o titular, e Bruno Henrique, que também eu acho que não, o Vitinho, apesar de achar que Bruno Henrique e Vitinho brigam posição ainda, não tem um titular absoluto nessa posição, mas eu acho que ele entraria com o Bruno Henrique, né? Então o Flamengo tava com desfalque do Rodolfo também, enfim. Então ainda não existiu um momento em que o Flamengo utilizou a sua força máxima. Que Trauco não tava jogando.
Tem esse detalhe também, porque sempre que ele joga tem uma assistência. Ele tem 2 jogos na temporada, 2 assistências. Mas é importante frisar uma coisa também, que eu acho que mesmo se o Renato viesse, eu não vejo o Flamengo jogando com... Vamos botar o time que todo mundo espera. Cuejá, Arrascaeta, Léo Duarte, Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique ou Vitinho e o Gabigol na frente, sabe? Eu acho que nem o Renato colocaria esse time. Mas o Renato aproveitaria a parte ofensiva, sabe? Sim, com certeza, aproveitaria bem mais. Eu acho que teria muito mais jogadas. Agressivo. O time seria muito mais agressivo. Sim, com certeza. Agora, eu vejo um treinador no Brasil, e não é querendo puxar sardinha pro meu gosto peculiar, mas eu vejo o Luiz Cardoso colocando um time desse. E exatamente por isso que o Ceará não foi rebaixado, porque todo mundo achou que o Luiz Cardoso não ia... Era maluco por colocar um time ofensivo. Mas Nick, eu acho que ele botaria. Eu acho que é uma aposta assim, cara. Porra, tu vai tirar o cara do Ceará, que querendo ou não, é o Ceará. Foi um puta trabalho, sim. Mas, cara, pro ano de mais expectativa do Flamengo, sabe? É o Flamengo. Sim, cara, mas o Aninha... O Abel, que era o Abel, não... O Flamengo vem com expectativa aí há muito tempo já. Há quanto tempo você tá na expectativa do Flamengo? A cada ano... Não, desde sempre, desde 2015. Mas, cara, mas a cada ano o Flamengo vai se reforçando mais. Então, todo ano é o ano da expectativa. Você tem que botar alguém que condiz com isso, Mas sabe? eu acho que o Luiz Cardoso é o único treinador que quando você olha pro Luiz Cardoso e você vê... É Flamengo pra caralho, mesmo. Não, cara, eu acho... Não, desculpa. O único técnico que eu tenho, assim, porra, esse cara eu ia estar feliz, assim, contente, cara, na praia, vendo o jogo do Flamengo na praia. Eu acho que o Luiz Cardoso tirando onda, é o Renato. Imagina o jogo de Libertadores lá na Argentina, Flamengo e Boca. Aí me vem o Luiz Cardoso, o Flamengo faz o gol no final, o Luiz Cardoso tira a camisa, dança com a torcida. É Flamengo pra caralho, mano. Não tem como. Ele bota 5 atacantes. Ele é bom pra caralho, cara. E o Flamengo apostando em Abel, cara. Qual foi a última vez que o Abel fez uma temporada no nível que o Lisca fez esse ano passado? Eu não aguento a galera falando assim, mas ele tem Libertadores Mundial. Eu falei, porra, Carpe Diem tinha. E aí? Carpe Diem tem. Quero ver pegar o Náutico, quero ver subir com o Náutico. Tem uma galera que ainda fala assim, cara, mas, por exemplo, técnico ultrapassado, o futebol ultrapassado ainda dá certo no Brasil. Então pode ser que a gente ainda consiga alguma coisa com o Abel, porque olha o Filipão. Eu falei, gente, mas olha o currículo do Filipão, tá? O Filipão, eu acho o Filipão muito ultrapassado, muito. Já acho que já deu. Mas ainda acho mais treinador que o Abel Braga. Muito mais, gente. Olha o currículo. Primeiro que o Filipão tem Copa do Mundo, o que ele fez em Portugal, sabe? Independente disso, olha o currículo do Filipão com o do Abel. Eu tava discutindo com um amigo meu, até questão de que ele usou o termo... Eu falo do 7x1 pra falar do Filipão, né? Eu tava discutindo exatamente falando que eu achava o Filipão mais treinador. Ele falou, mas o Abel Braga, que não teve 7x1. Eu falei, o Filipão pode ter tido 7x1, mas o Filipão não perdeu uma final dentro de casa pro Santo André. Não, e o Filipão levou um 7x1 na Copa do Mundo, né, galera? Copa do Mundo, sabe? Não perdeu uma final em casa, contra o Maracanã lotado. Só contra campeão. Só contra campeão, só. O Maracanã lotado, dentro de casa, só tinha o torcedor do seu time e você me perde de 2x0 pro Santo André. Eu acho, devido às circunstâncias, eu acho uma derrota pior. Gente, eu fiquei maluca com o Abel esses dias. Duas coisas que me deixou... Que eu falei assim, cara, eu não... Oh, meu Deus do céu, não tô escutando isso. Tô igual o Pet, é melhor ser surda... Porque, cara, não é possível. Que ele virou e falou assim... Primeiro que ele elogiou o Flamengo contra o Fluminense. Aí falou, a gente não levou tanta... Mas eles também não finalizaram muito. Olha o Valentim do Vasco, como ele montou o time contra o Fluminense. Foi o que eu fiz. Meu amigo, você não tem que se comparar com o Vasco. Olha o elenco do Vasco, olha o teu elenco. Porque você tá na mão, você tem que sair dessa bola de time pequeno. E o outro foi contra o Botafogo, que a gente virou o jogo. Por causa do Bruno Henrique. Aí ele tirou o Diego... Botou o Pires, aí ficou com o seu volante, né? Que tava cursando pra botar o volante. Aí depois ele foi e deu entrevista assim. Aí a galera, cara, é maluco que você colocou volante, a gente tava comendo o Botafogo, podia ter ampliado, blá, 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 blá. Aí ele, mas eu tive que me reforçar defensivamente porque o Botafogo tava colocando Pimpão. Eu lembro disso. Não, mas aí é muita mediocridade, cara. Você tá com medo do Pimpão? Não, mas o Pimpão faz um gol de bicicleta que puta que pariu. Meu Deus do céu, cara. Mas agora é o nosso ano. Rapidão, só pra complementar essa questão. Nossa, golaço do Dourado de bicicleta, meu Deus do céu. Saudade de Dourado.
Mas enfim, Saudades, só complementando essa questão do jogo do Fluminense, cara, o que eu falei depois que o Flamengo perdeu. O problema não era perder pro Fluminense, sabe? Se o Flamengo tivesse, por exemplo, ninguém tava ligando pro resultado, gente. Se o Flamengo tivesse perdido, mas fosse aquele jogo que o Flamengo massacrou, chutou, a bola não quis entrar, aí no final teve o azar de tomar um gol no final e perder, beleza. O problema é o Fluminense ganhar do Flamengo porque o Fluminense mereceu ganhar do Flamengo. Cara, Isso é o pior, porque o Fluminense mereceu ganhar do Flamengo. E era um jogo que, tipo assim, cara, a gente queria representar as crianças em campo. Se a gente só tivesse sentido que o Flamengo representou, podia ter perdido de muito, cara. Mas representou as crianças. Mas o Flamengo representou, o Flamengo foi o time morto em campo. Sabe, porque, tipo assim, cara, Essa piada foi do mal? Essa piada foi do mal. Foi mal. Tudo bem. Mas, assim, cara, era um jogo que, tipo assim, a torcida tava ali por outra razão, sabe? E aí o Flamengo vai e, cara, faz um dos seus piores jogos no ano, numa bagunça, e aí depois ainda joga pro lado emocional? Não, cara, não, sabe? Aninha, não é isso. Tem uma coisa que eu sempre falo, há muito tempo já. O Flamengo ganhar o Carioca não significa muita coisa. Mas o Flamengo perder significa que tem muita coisa errada. Exatamente. Então, é mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Eu falei, cara, prejudicou muito, a gente perdeu a conquista mais importante da temporada, que é a Taça Guanabara, mas enfim. Oi, gente. Meu nome é Letícia Mendes e o meu 11 ideal seria Diego Alves, Léo Duarte, Rodrigo Caio, Rodolfo, René, Cuejá, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabriel. Beijo, gente. Continuando aqui nossa escalação, que eu acho que a gente demorou um pouquinho aqui falando de saída. Lateral esquerdo, eu acho que a gente pode pular essa comparação, né? Porque... Não tem o que se dizer. Eu vou deixar a Aninha falar um pouquinho, porque eu acho que ela vai ser voto vencido, mas de qualquer forma é sempre bom ouvir opiniões. Porque esse aqui é um programa de opinião diferenciada, entendeu? Esse aqui é um programa que dá voz a todo mundo, e quem pensar diferente vai tomar porrada. Aninha, por favor. Cara, vamos lá. Eu acho o René. Só pra avisar aqui, Aninha, que tem um botãozinho embaixo da sua foto, que é um botãozinho vermelho. Não, a minha família tá aí também, né? No seu porão. Tem um botãozinho vermelho embaixo do seu nome aqui? Pode ir. Cara, não, eu acho o René um jogador importante pra se ter no elenco, no banco. Sinceramente, assim, eu acho que ele não é esse lateral que pintam tão terrível. Eu acho ele importante pra se ter no banco. Eu acho o Trauco superior. A gente, cara, entra com o Trauco já deu assistência, ele bagunça ofensivamente e tal. Defensivamente ele tem esses erros, mas também... Ninguém é perfeito. Onde é que tá o Abdala uma hora dessa? Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que eu também não consigo dar uma sequência pro Trauco. Eu acho que o Trauco se acomoda e ele começa a fazer muita besteira. Eu acho que ele não consegue render o que ele rende quando ele entra em campo depois de ter passado no banco. Então eu também não tenho um titular absoluto, não. Apesar de achar que a gente tem... e na verdade, se você pegar os números são semelhantes, sabe? De Flamengo com René e Flamengo com Trauco. Mas eu... Só que tem aquela questão... Eu vou de René titular, galera. Você tem a questão de números aí, antes de eu tirar a nenhuma da chamada, eu preciso ressaltar, que a questão é a seguinte, quando você pega os números individuais deles, os números do René defensivamente são muito bons, e os números ofensivos do Trauco são muito bons. São muito bons. Só que os números ofensivos do Trauco são melhores que os números defensivos do René, considerando principalmente até porque o René joga mais partidas, então a tendência dele de fazer uma partida ruim é maior, isso é óbvio. Só que o Trauco, sempre que ele entra, ele corresponde. É claro que muitas vezes ele não entra como titular, outras vezes ele entra, tipo, um jogo, depois não joga mais, mas quase sempre que ele entra, ele corresponde. Talvez seja pelo que a Aninha tem dito aí, de que quando ele pega um chá de banco, ele resolve jogar bola. Pode ser por isso, mas a questão é de que o Trauco tem números ofensivos que são superiores aos números defensivos do René. Não, e é por isso que eu monto um time mais reforçado na defesa, com 3 zagueiros, por exemplo, para dar a oportunidade de você botar um jogador que rende melhor nas suas características. Ofensivo. Sim. Não, assim, também, é o que eu falo. O Trauco, se ele pega uns 2, 3 jogos, assim, ele cai muito de rendimento. Só que eu também não posso afirmar que, assim, cara, às vezes ele cai de rendimento justamente porque ele também não tem uma sequência de jogos a ponto de, assim, de encaixar com o time. Então, claro, em um jogo é muito mais fácil você fazer ali um bom resultado do que você manter. Então, por ele não ter uma sequência, pode ser que ele acabe caindo um pouco de rendimento até ele se encaixar melhor no time, né? Se ele tivesse mais minutagem de jogo. Sim, então, não posso também afirmar tem muito por isso. Questão
de que todo jogo, e aí todo mundo sabe, todo jogo tem pelo menos um lance do René que faz você querer o Trauco. Seja um lance que ele cruza na perna mas de alguém. De todos os nossos... Nem todo jogo que o Trauco joga, ele falha a ponto de você falar, porra, se fosse o René. Mas todo jogo do René tem pelo menos um lance que você fala, porra, não dá, René não dá. Então, o problema do René, o que eu falo do René é mais ou menos isso. Cara, o René não é um jogador ruim. Só que você não pode o René como seu titular absoluto. Porque ele não vai dar conta do recado. Ele é jogador bom pra compor elenco, pra entrar, pra isso, pra aquilo. Sabe qual é o grande problema? Tipo, igual quando ele ganhou a bola de prata lá, sim, todo mundo ficou assim, cara, é um absurdo. Se você for pegar os números dele, realmente não tem lateral no Brasil que tenha número pior do que o dele. Assim, eu acho que muito pau a pau. Se depois fosse um prêmio justo, eu acho que o lateral, o Ayrton Lucas do Flamengo poderia ter ganho. O problema é que não brigou lá em cima. Só que o problema é assim, o problema do Flamengo é fazer de um jogador que não é, cara, ele não tem a qualidade suficiente pra ser titular absoluto e você faz dele titular absoluto. Cara, é óbvio que a gente vai passar muita raiva com o René, porque o René não é titular absoluto no lugar, não sabe? Não deve ser, pelo menos. Não deve ser. Ele é um bom jogador pra compor elenco. Eu acho que o grande problema do René, falando sério agora, sem piadinhas à parte, eu acho que o grande problema do René é que o Flamengo hoje, se você pegar no futebol brasileiro, e até no futebol sul-americano, abrindo o leque que a gente vai jogar Libertadores, eu acho que dá pra comprar uma mão os times que são melhores que o Flamengo. E eu não digo, do mesmo nível, eu digo melhores. Vamos dizer que os times que são melhores. Hoje, o Palmeiras é melhor que o Flamengo? Talvez. Porque tem um trabalho mais encaixado. Não, é mais encaixado, é um trabalho que tá mais longo prazo, então a gente pode tem um elenco mais forte, assim, também, de você falar opções, elenco, assim, de banco, opções, sabe? Opções. Então tem o Palmeiras, talvez tenha um River ali, um Boca ali, enfim, mas dá pra contar uma mão os times que a gente pode falar que com certeza estão melhores que o Flamengo. Então, na maioria dos jogos do Flamengo, se a gente pegar o Flamengo e fazer 70 jogos no ano, o Flamengo vai jogar pra cima na maioria, vai pelo menos uns 60 jogos. Às vezes o Flamengo vai fazer um jogo onde ele tem a obrigação de propor jogo, onde ele tem a obrigação de ter um elenco melhor e tudo mais. E o René, nesses jogos o Flamengo vai ser um time muito ofensivo em relação ao adversário, vai ter mais posse de bola provavelmente. E é um tipo de jogo que não encaixa pro René. Entendeu? Acho que o grande problema do René é que ele tá num time que não é um time feito pra ele jogar. Porque tem um perfil o jogo dele é defensivo. O jogo dele é defensivo, então ele vai se destacar no jogo que o Flamengo precise defensivamente de alguém jogando bem. Na maioria dos jogos o Flamengo vai precisar de alguém que vai ajudar e apoiar ofensivamente. Esse é o grande problema do René, na minha opinião. Ele tá jogando num time que não favorece o estilo de jogo dele. Eu não acho ele um jogador ruim. Pelo contrário, como a Aninha falou, eu acho um jogador excepcional pra você ter no elenco. Principalmente por jogos em que você de fato vai precisar se resguardar. Mas eu acho que a maioria dos jogos, o René não é pra ser titular. A maioria dos jogos, o estilo de jogo do Flamengo na maioria dos jogos não favorece o futebol do René. A minha opinião é essa. Não é porque eu acho o Trauco gostoso pra caralho, que eu tenho fotos dele sem camisa no meu celular. Não é só por isso que eu quero ele titular. Cara, mas eu acho que o Abel, o Trauco vai ter pouquíssima oportunidade. Sim, não é a característica do técnico. Sim. E é mais um motivo pelo qual ele característica doido. A gente vai começar a entrar nas posições que é carta marcada, né? Aproveitando que a gente tá quase matando nosso tempo aqui. O que falar de Cuejá, cara? Eu acho que a gente podia pular. Pelo amor de Deus, acho que a gente pode até pular. Louco. Eu acho que o Cuejá é unanimidade. Eu acho que ele é o único jogador nesse time hoje, do elenco inteiro, na verdade, a gente pode falar que é um ídolo do clube. Até porque a gente tá falando de todos os jogadores que estão presentes hoje. É o que mais entende, né, cara? O Juan ainda tá no elenco, né? Não vou ser injusto com o Juan, mas ele é um jogador que não vai ser aproveitado, infelizmente. É um jogador muito experiente, mas acho que ele não tem mais físico pra se... Vai só encerrar a carreira. Eu acho que ele só vai fazer um jogo de despedida. Não vejo ele jogando 2 partidas ainda. Então, a exceção do Juan, que tem conquistas com o clube, acho que de todos os jogadores, nenhum ganhou nada, se eu não estou enganado, com o Flamengo. Então, eu acho que o Cuejá é o jogador mais próximo de um ídolo que a gente tem hoje no time, cara. Então, é indiscutível. É o que mais entende, né, o que é aquilo ali. Que nem quando recente que falaram pra ele de ir pra Europa, ele falou, cara, minha casa é o Flamengo, minha Europa é o Flamengo e eu tô muito bem aqui. Eu tô no maior do mundo. Ele entende muito, cara. Ele não tem condição. E o que ele faz no campo cara. Porque a gente tem muita imagem do Cuejá como aquele cão de guarda, aquele cara marcador, né, cara? Que a gente esquece que o cara joga pra caralho. E, tipo, não é só jogar pra galera defesa. Pô, os lançamentos que ele dá, irmão, tá maluco. Não, e sem falar que ele é o mais regular, assim. É muito raro você ver uma partida ruim do Cuejá, sabe? E o ruim dele ainda é o bom, assim. Ainda ajuda. Quando ele tá abaixo, quando ele joga mal, você percebe a diferença que faz no time.
Total. Quando o Cuejá joga mal, fudeu. E tem jogo que a E gente é lembra muito que raro ele você ver jogou isso. mal. Assim, tem jogo no passado, nos 2 ou 3 que a gente lembra que ele jogou mal. Que aí, tipo, o Flamengo se perdeu em campo. Se eu não me engano, jogou o Atlético Paranaense, aquele 3x0 em 11 minutos. Foi. Foi. No final do ano passado ele fez uns 3 partidas bem ruins, assim. Sim, E cara, o Flamengo ficou... impressionante. O Flamengo se perde sem ele, cara. Ele é o principal jogador. Eu sempre digo que no Brasil ele pode ser o melhor jogador tecnicamente, tá? Ainda acho, inclusive, que o Arrascaeta pode ser o melhor estrangeiro técnico. Nossa, eu amo muito, gente, vocês não tem noção. Sou Arrascaeta, assim, vergonha. Trocou de gringo. Sempre tem que escolher Trocou de gringo. Sério, cara, eu tô tão feliz, eu tava precisando de um gringo pra curar um pouco do vazio. Pra você ver que ela quase entrou pro nosso time, Gonzaga. Só nossa que o Arrascaeta chegou. Se não fosse o Arrascaeta... ela ia vir pra nós. Mas enfim... como eu digo, eu acho que o Cuejá pode não ser nem o melhor gringo tecnicamente do Brasil, nem jogador, podemos dizer assim, melhor. Mas acho que taticamente, se ele não for um jogador do futebol brasileiro mais importante, ele tá entre os mais importantes. Com certeza. Sabe? Taticamente, a importância dele, são poucos jogadores do Brasil que tem a importância tática que o Cuejá tem no Flamengo, cara. Com certeza. Segundo homem de meio campo pra vocês, aí que começa a talvez dividir opiniões. Arrasca neles! Você vai de Arrascaeta como segundo homem de meio campo ou Diego, Ninha? Não, vou de Diego, na verdade. Vou de Diego. Assim, cara, é foda, porque eu gosto... Eu acho que o Gonzaga vai de Arão. Eu prefiro o Diego jogando mais perto do gol do que carregando a bola ali de trás. Só que o Arrascaeta e o Diego, cara, o futebol da Arrascaeta... Não, cara, o futebol da Arrascaeta... Sério, assim, quando ele era do Cruzeiro, eu já era muito fã, assim, eu falava, cara... Ele é o melhor 10, assim, que faz a função do Brasil. Já que eu tenho uma ideia, assim, mais ou menos, de como vai ser o time da Ninha, não tem como o Everton Ribeiro ser esse jogador mais próximo do Cuejá? Do Cuejá? Não, cara. Aí ele fica um pouco mais recuado, o Diego fica um pouco mais perto do gol e você abre o Arrascaeta. Cara, então, é isso que eu falo, assim, eu acho interessante o time do Flamengo, porque a gente pode aproveitar que os jogadores, pelo menos a maioria dos nossos jogadores ofensivos, eles conseguem exercer 2 funções. Sim. Eu acho que existem jogos... Você esqueceu de mencionar, Aninha, que o Cuejá ele consegue fazer todas. Todas. Não, ele consegue ser gandula durante o jogo também, se ele quiser, juiz e torcida. Precisar buscar uma água lá fora. Não, ele faz tudo. Ele é a comunicação, ele é o juiz, ele é a gandula, torcida, jogador, e ele ainda ajuda o Diego Alves algumas vezes. Mas assim, cara, eu acho que até pro Flamengo não ficar tão óbvio, existe sim a possibilidade, no meu time existe essa possibilidade, por exemplo, hoje você trocar ali o Diego com o Everton Ribeiro e tal. Na posição de origem, aquele time principalzão, sabe, aquele do papel, eu coloco o Everton Ribeiro de ponta do jeitinho que ele joga. Mas na teoria, dá pra você botar, cara, qual foi o jogo o Arrasca na esquerda, o Everton Ribeiro na... Você que tá acompanhando com mais fervor por estar comentando em muitos programas aí, você que é celebridade. Qual foi o jogo que o Flamengo ganhou de 3x1, que teve o gol, que o Gabigol quase roubou o gol do Rodrigo Caio, esqueci agora. Que teve a assistência do Trauco pro Uribe. Conta quem foi no Maracanã? 3x1? Foi o... Foi a Boa Vista, não. Foi Boa Vista, não? Foi Cabo Friense. Não, Cabo Friense foi 4x0. Foi 4x1, gol de bicicleta. Foi Boa Vista, então. Boa Vista, que foi aquele jogo à noite, 21 horas, isso, foi? Exatamente. Esse jogo do Boa Vista, o Everton Ribeiro começou no banco, ele entrou no segundo tempo. Nossa, foi lindo. Ele jogou no Gadoarão, ele jogou sendo o segundo jogador de meio campo, vindo de trás. E foi, de longe, a melhor partida dele no ano. E foi de longe, talvez, o melhor jogo do Flamengo em um tempo. Eu acho que a melhor partida, a melhor atuação do Flamengo no ano foi contra o Cabo Friense, tá? Aquele 4x1 e tal. Mas só o segundo tempo, pra mim foi a melhor partida do Flamengo. Também achei. Então, é isso que eu acho. De trás. Cara, o que eu mais quero ver esse ano, claro que um time funcionando, é o Arrascaeta com o Everton Ribeiro jogando junto. Cara, eu acho que vai ser a coisa assim, vai ser coisa de você vibrar, porque eu acho que são 2 jogadores que um vão completar o outro e que jogam muita bola, vão carregar o time. E aí o mais legal do time do Flamengo é o que você consegue fazer. Cara, o Arrasca jogando de meio ali mais pra frente, com o Everton Ribeiro de ponta, você pode usar o Arrasca de ponta esquerda com o Everton Ribeiro no meio, você pode usar os 2 mais no meio ali, junto, que nem você está falando mais ou menos, com o Diego um pouquinho mais na frente. Existe tanta possibilidade de você trabalhar essas 3 peças, e ainda tem o Gabigol, se você quiser usar o Gabigol também numa ponta pra mexer, enfim.
E a gente tá esquecendo também, Aninha, que a gente tá tentando montar um time bem e acaba sempre pensando na parte defensiva. Vai ter jogo que o Flamengo não precisa jogar com tanta preocupação na parte defensiva. Não, e vai ter jogo não defensivo. Você pode jogar com o time mais ofensivo, deixando só um volante e tal, taca ali pau. A gente tá montando esse time aí. Provavelmente o time da Aninha tem Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique. Tem todos eles. E o Gabigol na frente, provavelmente é o time da Aninha. Vai ter jogo que não vai dar pra jogar assim. Vai ter jogo que não vai dar pra botar esse jogador. Vai ter jogo que você vai ter que botar o Willian. Vai ter jogo que você vai ter até que talvez botar um Pires da Mota soltando um pouco mais de já. Vai ter jogo que você vai precisar fazer isso. Mas e a questão quem sacrificar desse time? Se você precisar botar um Arão, se você precisar botar... Cara, eu acho o Arão, assim... É aquela coisa, também pra compor elenco, sabe? O Arão é bom quando ele quer jogar. Quando ele quer jogar, ele não é tão despreparado se você tem ele no banco, sabe? Não, se ele quer é um recuperar... bom jogador. Não, o Arão é um bom jogador. O Arão tem tudo pra ser titular e corresponder se ele tiver uma sombra. Se ele tiver uma sombra, só que assim... Se ele tiver um jogador no banco que ele sabe que se ele fizer cagada, ele vai meter o pé no time. Exato. Só que eu sou muito assim, hoje, cara, eu sou muito da situação que, a partir do momento que a gente faz contratação e as nossas 3 principais são ofensivas, e não são principais assim, qualquer nome não. A gente contratou ninguém mais, ninguém menos que Gabigol, o artilheiro, e que joga muito bem. Eu acho que depois que... A gente vem com problema de atacantes desde o Guerreiro, que tinha nome, mas enfim, não correspondeu nos gols. Não correspondeu nos gols. Depois a gente contratou o artilheiro do campeonato. Eu ia falar isso, cara. Não, cara, pra mim ele correspondeu em tudo, inclusive eu iria lá no Inter bater e pegar de volta. Na parte da feição, você acha que... Não, cara, olha, eu já tô acompanhando, assim, eu já tô acompanhando treinos do Inter da feição, gente, na parte da feição, assim, na parte da estética rubro-negra, você acha que ajudou? Pelo amor de Deus, gente, ele corresponde, mas ele só melhora. E aí, assim, depois do Guerreiro ele contratou... Só pra abrir um parênteses, o Flamengo perde com a saída do Dourado na questão estética, assim, da feição? Tem gente que gosta, um pouquinho. Não, eu gostava, mas ele tá bem representado, cara. O Flamengo tá bem aí. O Flamengo aí na frente tá. Gabigolzinho dá um gás. Isso, beleza, o Flamengo se reforçou bastante. Pô, ele tá bem demais. Aí, continuamos com um belo time ainda. Isso. Mas tem a questão do Bruno Henrique aí que deixa a desejar nesse aspecto. Nossa, mas é Bruno Henrique ou Vitinho? O que você prefere? Tem essa questão também. Eu prefiro Então, aí depois contratou o Dourado, que... Pô, foi artilheiro, mas ele não era bom com a bola. Enfim, ele sempre teve um problema com o ataque. Então a gente acabou com essa questão de que... Eu acho que desde esses problemas... A única questão é que ele é jogador de futebol. Só isso. Cara, eu acho que de todos os problemas que a gente teve... O Flamengo só conseguiu vender o Dourado por causa do gol de bicicleta. Certeza que o chinês viu aquele vídeo. Cara, eu nem achava o Dourado, gente. Eu quero esse jogador. Eu nem achava o Dourado tão ruim assim, não. Ele era limitado. A Calói não é. Não, a gente tá no futebol brasileiro onde Gustavo é o artilheiro do ano. Ele não era ruim, assim, esse absurdo que tu não fala, não. Eu só achava ele limitado, cara. E ele sempre foi, mesmo no Fluminense. Porque a torcida do Flamengo idealiza umas coisas antes do jogador vir, que é problema da imaginação do torcedor, sabe? Mas assim, aí tá, a gente contratou o Gabigol, que, pô, joga muita bola e foi artilheiro. Contratou o Bruno Henrique, que joga bem, que começou bem no Flamengo. E a gente contratou a Arrascaeta. Cara, o Bruno Henrique pode ser tecnicamente um jogador limitado? Pode ser. Ninguém aqui vai falar que o Bruno Henrique é um jogador Neymar se machucou, bota o Bruno Henrique e resolve. Na seleção brasileira. Mas ele é muito importante no time, cara. O estilo de jogo dele, o jeito de jogar dele é raro. Ajuda muito. É um jogador de velocidade que não é um jogador de velocidade como o Berril, que é velocidade. É um jogador de velocidade que tem habilidade pra drible. Que tem habilidade, que tem, até certo ponto, a gente não vai também querer comparar ele com quem tem realmente esse atributo, mas ele tem um jogador que até certo ponto tem visão de jogo também, sabe? E você viu que a chegada do Bruno Henrique já causou um impacto ali no Vitinho. Acho até que o Berril tem mais visão de jogo que o eu acho o Vitinho. Eu acho o Vitinho mais técnico que o Bruno Henrique, rendendo o que ele pode render. Não, com a bola no pé, a fase do Bruno Henrique é melhor no Flamengo, entendeu? Mas então, acho que o Bruno Henrique dribla melhor. Eu acho que, tipo assim... cara, eu acho essa do posição muito cortar legal. Pro meio, cortar pra linha de fundo, de quase ninguém pega, cara, impressionante. Eu acho essa posição muito boa, porque eu acho que Bruno e Henrique vão ficar fazendo sombra e brigando o tempo todo, e só quem ganha a gente, porque são dois jogadores
que vão acrescentar muito. Você tem Eu o não Berril vejo também. nenhum fora. É, tem o Berril. Eu não vejo nenhum fora do baralho, sabe? Eu acho que estão todos ali brigando. Eu acho que o Berril tem mais visão de jogo, quando você pensar assim, tipo, com a bola no pé, enxergar um jogador. Várias assistências do Berril aí que você. O problema do Berril é realmente qualidade técnica. Tipo, às vezes ele tenta cruzar e não consegue, às vezes ele corre e marca a bola, mas ele percebe o jogo muito bem. Ele é. E ele Mas encaixa isso é bem com o fácil de Diego. entender, Nick, porque ele sempre chega primeiro na jogada e fica esperando, né? A visão dele Eu tenho a melhor. ligeira sensação de que o Berril, ele tem aquela velocidade tipo flash, e aí, tipo assim, ele tá com a bola, ele corre, vê o jogo na TV e volta. Pra ver onde é que tá posicionado. Tem essa questão aí que eu acho covardia, inclusive. Mas aí, finalizando, o meu time, tipo, que a gente vai terminar de falar, mas que todo mundo já meio que sabe, eu sou muito disso. Eu acho que a partir do momento que as suas 3 principais contratações são nessa posição, cara, nenhum veio contratado pra ser banco. Então você tem que aproveitar a sua força máxima. A minha força máxima é com Everton Ribeiro, não dá pra sair. E eu sou muito Dieguete, que não dá pra sair, cara. Pipoca em jogo importante. Gente, eu acho o Diego uma peça fundamental. Eu acho a liderança dele importante. Eu acho que ele é outro que entende o que é Flamengo. Tudo bem, não bota. Mas, cara, é um cara que, cara, ele abriu mão, ele diminuiu o salário dele e abriu mão só porque ele falou, cara, eu quero me ver campeão do Flamengo. Ponto. Sabe? E é um cara que você vê que ele entrega tudo de si em campo. Ele pode não corresponder 100%, mas ele entrega. Da estética visual. E tem, nossa senhora, que é assim, a maior de todas. A maior de todas. Mas assim, cara, eu acho que quando você tem um elenco com esses nomes... Não, achei um charme. Com esses nomes e com essa potência, cara, e a gente quer tudo, a gente deseja e almeja tudo, é pra botar todo mundo. Se vira, bota todo mundo. E aí quem sai nessa minha peça é o Arão. Claro que em alguns jogos a gente vai precisar usar o Arão. Gente, é jogador... Todo jogador está aí à disposição e a gente vai precisar usar todo mundo em algum momento. Mas num papel, o meu time tem que ir de força máxima. Fala galera, aqui é a Renata Graciano, dona da bola. Meus 11 ideal para o Flamengo são Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte, René, Cuellar, Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique e na frente Gabriel. Tenho que conversar que tenho muitas dúvidas quanto ao Diego Alves, mas são esses aí. Beleza? Beijo pra todo mundo, saudações rubro-negras. A questão que a gente tem também, se você parar pra A gente parou em qual posição? A gente tá no segundo meio, né? Ali no meio. Que você citou, pra você ser o Diego. É o Diego. No papel o Diego, mas concordo que em vários jogos é interessante usar o Everton Ribeiro. Pra botar ali no papel, molduradinho, vai o Diego. Mas pode acontecer de você revezar os dois, de você às vezes também puxar o próprio Arrasca, se precisar, dependendo da situação, enfim. Mas eu acho legal essa troca entre o Diego e o Everton Ribeiro. Mas eu encaixo o Diego ali primeiro. Eu também voto no Diego ali nessa posição. Se você estiver pensando em uma parte mais... em um trabalho de segundo volante, não tão defensivo assim, mas para a qualidade na saída de bola. Apesar de que o Diego me irrita um pouco quando ele prende um pouco a bola. Eu ainda acho que o problema do Arão, e a gente pode fazer um podcast só debatendo com o Vilharão, porque é um tema só que dá pra falar bastante. Não só até que ponto o Ilharão pode render no time, a questão também dele não ter sombra. Eu montei aqui um time que seria basicamente um jogador de composição, que realmente, se a gente considerar o Arão como uma composição, a gente não tem reserva pro Arão. Você pega, por exemplo, primeiro volante, você tem Cuellar e Pires. Eu acho que daria pra montar, se você fosse brincar de montar 2 times, daria pra montar Cuellar em um e no outro. Mas beleza, ainda acho o Cuellar bem superior ao Pires, mas nada que deixe a desejar, tipo, caramba, como o Pires é ruim. Não, ele só não é o Cuellar, mas daria pra fazer a mesma posição. Aí você pensa com o Arão e ninguém, porque o Arão realmente não tem reserva. Aí você pensa como terceiro homem de meio campo, o Arrascaeta e o Diego. Aí você pega na direita, você tem Berril e Everton Ribeiro. Na esquerda você tem Vitinho e Bruno Henrique. Na frente você tem Gabigol e Uribe. O que realmente faltaria era um reserva pro Arão, cara. E isso prejudica muito até o próprio Arão, porque ninguém coloca o Arão no time porque não tem nem reserva pro cara. Então ninguém considera jogar com o Arão, porque, por exemplo, se o Arão se machuca, quem substitui? Não tem. Então como é que você vai escalar um cara desse como titular, como você não tem mais ninguém no elenco com a mesma característica? Esse é um ponto importante a se pensar, né, cara? Sim. Mas então ficou como? O Diego, né? Porque o meu voto de Aninha foi Diego. Diego. Sim, ficaria Diego, né? Como eu falei, eu botaria o Diego também, porque eu escalei 3 zagueiros. Então eu ficaria com o Diego,
E o terceiro homem de meio campo pra mim seria o Arrascaeta. Tá, e o próximo agora então seria O meu Arrascaeta. Então, o Arrascaeta. Arrascaeta, sem dúvida. Também agrega na parte visual. Arrascaeta, Já sim. gosto. Gente, eu sou Arrascaeta. Apesar de que essa Eu versão tenho Super vergonha. Saiyajin do Flamengo aí tá meio brega, mas eu acho que isso vai acabar. Deve ter sido uma aposta perdida, alguma coisa assim. Quem? De quem? Essa versão Super Saiyajin do Flamengo. Ah, tá. É, essa versão que todo mundo querer. É. Não, eu tô bem, sabe? O Só porque Arrascaeta, ganhou a Arrascaeta Copa, pintou. Só porque Arrascaeta ganhou o pintou Mundial, cabelo tá? também? Pode mudar o cabelo. Nossa, sim. Arrascaeta não. Ah, tá, graças a Deus, porque até, tipo, ui, não. Que isso, nossa. Não, eu sou Arrascaeta, assim. Ninguém toca nele. Não tocar. Aí nós teríamos Melhor agora... meia do Brasil há muito tempo, assim, há 2 anos. Não, tem pelo menos isso aí mesmo, cara. Tem. Cara, e sem brincadeira, eu assisti um jogo da Libertadores que na época que o Arrascaeta jogava no defensor, né? Era ele e tinha outro jogador de meio campo que era brasileiro, era o camisa 10 do time deles lá. Eu não lembro o nome dele agora, mas eu lembro esses dois jogadores. Ele inclusive foi pro São Paulo recentemente, nem chegou a jogar. Enfim, eu falei, pô, esses dois aí jogam muita bola. Eu não sabia nem que o Arrascaeta tinha a idade que tinha, pra mim ele era um jogador mais experiente. É novinho, né, cara? Caraca, ele é novo, mano. Aí, cara, eu falei, pô, eu podia tentar buscar esse cara aí, cara. Aí ele foi pro Cruzeiro. Cara, nossa, eu jogava muito, cara, o melhor meio, assim, disparado do país. E eu lembro da final da Copa do Brasil do ano passado, o cara chegou de viagem e ele decidiu contra o Corinthians, assim, sozinho, Não, fez o gol, que o deu o melhor, título e acabou. Eu tava na faculdade esse dia antes de ir pra casa. Rapidinho, nesse jogo eu ainda falei, esse filho da puta, olha a bola que joga esse cara. Que nojento, cara. Né? Não, então, a gente inclusive gravou um podcast esse dia, né? Então eu tava, tipo, na faculdade e ia pra casa pra gravar um podcast, né? A gente gravou com o Rei Kraus e tal, foi bem engraçado. Aí, eu falei na faculdade, cara, esse jogo vai ser 2x1 pro Cruzeiro e a Arrascaeta vai meter gol. Eu falei desse jeito na faculdade e tal, e foi basicamente o que aconteceu. Acho que é unanimidade o Arrascaeta nessa posição, cara. Acho, inclusive, que o Abel tá muito errado em querer botar ele como ponta, não que ele não joga de ponta, mas, pô, no segundo tempo no último jogo agora contra o Americano, o que ele fez jogando por dentro foi absurdo. Pelo amor de Deus, não, e o Abel inventou de botar ele na direita, que o cara nunca jogou na vida. Aí ele bota num time que ele não tá entrosado, que ele tá jogando agora, nem foi titular ainda. O Abel primeiro tá jogo lá na direita, que ele nunca jogou. Cara, o primeiro tempo dele foi assim, Abel horrível. Abel Braga usa craque, não gostou, me panha. Só isso que eu digo. Ele é doido, ele é louco. Aí no segundo tempo, ele mudou o time, cara. Ele mudou o time. No segundo tempo do Arrascaeta, assim, o Flamengo mudou completamente. Isso prova a qualidade do Abel como treinador, cara. Isso prova que ele é um bom treinador. Porque ele conseguiu fazer mudança no time sem tirar um jogador. Não é todo treinador, a gente sabe disso. Ele consegue fazer alteração do time de jogar sem fazer a substituição. Tem treinador que precisa substituir. Não, eu até reconheci que eu achei legal o Abel ter até tirado o Arão e jogado o Arrascaeta ali pra fazer a posição, né? Ele puxou o Diego, jogou o Arrascaeta. Dani, imagina o Arrascaeta fazendo a posição ali. Ai, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Perdi até o que eu tava falando. Mas aí Voltamos. O que eu falei? Então, achei legal ele ter feito isso, porque eu não esperava. Então mostra que assim, ele tá tentando inclusive, bem devagar abrir mão das coisas dele lá, das ideias. Gaguejou. Pelo que é muito inclusive, quero porém defende. Tô suando aqui, tô saindo umas coisas que... Tô chorando, não digo por onde. Tô chorando, não digo por onde. Deixei alguma poça em algum lugar. Caiu uma lágrima aqui. Mas enfim, cara, agora falta pra vocês, falta o quê? 3 posições, né? Que são 3 posições, Pra mim faltam 2 atacantes, porque eu escalei 3 zagueiros. Eu iria de Bruno Henrique e Gabigol. Vocês seriam mais um ponto. Caraca, Ribeiro é reserva. Meu Deus do céu. Olha que ponto. Na verdade, porque eu acho que o Diego tá fazendo temporada, pra mim, surpreendente, tá jogando melhor do que eu imaginava, e o Everton Ribeiro tá um pouco abaixo. Isso poderia mudar e tudo mais. E é bom até pra posição, porque os dois iam jogar com o trancado, sabendo que o Everton Ribeiro tá no banco. Tem outro ponto também, você bota todo mundo pra jogar, você fica pensando, tipo, eu não vou perder posição, porque tá todo mundo que pode brigar comigo tá jogando, então eu não preciso me preocupar. Então você tem um Everton Ribeiro uma hora no banco, um Diego uma hora no banco, faz os que estão jogando ficarem com o trancado. Tem esse grande ponto. Eu não consigo ter o único que não ficaria desse jeito é o Arão, porque o Arão não tem reserva! Exatamente isso.
Mas o meu na ponta ali seria, sem dúvida, Bruno Henrique. No momento, pelo momento, o Bruno Henrique chegou muito melhor que o Vitinho, tá? Eu acho que até unanimidade por enquanto. Eu acho que o Vitinho tá começando a recuperar o futebol. Cara, eu tô ganhou entre os um dois ponto. sempre. O momento é do Bruno Henrique, mas o Vitinho, pra mim, ele não Tem um pode jogar potencial. nada. Tá brigando Eu acho que firme. essa briga tá fazendo bem o Vitinho, que ele precisa voltar a jogar, fez um gol recentemente. E fazendo bem pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique também contra o Fluminense não foi tão bem. Ele vai querer jogar também, vai querer dar um sangue. E a gente tem outra possibilidade também, apesar da Aninha tá doida aí pra ver os três jogando, os três meios do Flamengo, mas a gente tem a possibilidade também de botar o Gabigol na ponta direita e jogar com o Uribe. Então é uma posição viável, porque eu acho que como centroavante, e aí vai dar de jogador por jogador, porque a gente sabe que o Gabigol é mais jogador do Uribe, tem mais gente. Mas como centroavante pra meter a bola pra dentro, eu gosto mais do Uribe. Eu vou te falar uma coisa. Existe essa possibilidade mesmo. Acho interessante. Mas eu detesto o Uribe. Eita! Eu detesto o Uribe. Gente, assim, eu não entendo. Eu acho sei que porque a Aninha detesta o Uribe. É o atacante. Eu sei. Não sei acredito. porque. Cara, quando o Uribe veio... É o estrangeiro que veio pro lugar do Guerreiro. É o estrangeiro que veio pro lugar do Guerreiro. Quando o Uribe tirou o seu homem, né? Quando o Uribe veio, eu até me empolguei e tal. Falei, pô, né? Maneiro, pode vir, caramba. Já pode deixar do lugar do meu homem. Não, eu falei, cara, eu tava me sentindo traindo mesmo, porque eu falei, pô, tô empolgada, né, com o Uribe e tal. Cara, vamos lá. A atacante com fobia de chute, ele não põe o pé na bola para nada. Eu acho que gente, ele não ganha uma jogada. É fobia de chute. Repara, gente, não, repara, ele não põe a bola. Ele não põe o pé na bola para nadar. Ele tem fobia de chute, mas assim, é uma fobia maior que ele. Com todo respeito, Aninha, Segundo. É muito engraçado você falar de atacante que não faz gol, porque você tá ligado. Não é de gol. O pior é isso. O pior é que eu não tô falando de gol. Eu tô falando de botar o pé na bola mesmo. O Guerreiro é aquele tipo de jogador que ele dominava a bola e não chutava pro gol. Mas ele dominava. Cara, é isso que eu tô falando. O Uribe, ele tem fobia de chute. Não é de gol, não. Mas o Guerreiro dominava a bola como ninguém, né? O peito de travesseiro. Meu Deus. Mas assim, o Uribe, ele não é nem de gol, porque de gol ele é bom com a cabeça e tal. Assim, bom entre aspas. Com a cabeça, etc. Pra meter o gol, mas, ele é dourado bom. Cara, mas assim, vou falar uma coisa pra vocês, de verdade, de coração. Deixa eu terminar até pra falar. Ele tem fobia de chute. Segundo, cara, quando ele quer, assim, que são grandes jogos, inclusive, que eu lembro a maioria, ele é nulo. No Flamengo e Botafogo, 2-1, que a gente perdeu ano passado, a gente tava brigando pau a pau pra tentar recuperar a liderança e tal, tava perdendo o jogo. Eu não escutei falar do Uribe nem um segundo de jogo. E eu tenho vários amigos fãs do Uribe, eu falei assim, vocês escutaram? Aí eles, não sei o quê. Ele era nulo. Gente, entre a briga, Uribe e Dourado, eu sempre falava assim, cara, eu vou de Dourado. Eu não tenho dúvida, eu vou de Dourado. O Dourado eu vejo em campo. Fazendo a merda que for, eu vejo o Dourado em campo. O Uribe, ele passa jogo nulo, mas nulo, que você não vê, você não escuta falar, você não sabe. Aí eu não entendo o auê que a torcida do Flamengo pelo Uribe, porque eu não vejo nenhum jogo do Uribe bom, de você falar assim, caralho, esse cara comeu a bola, ele já perdeu tanto gol. Não, gente, pelo amor de Deus, calma. Tô falando de jogo importante, jogo decisivo, jogo que a gente joga na nossa temporada. Quando o São Paulo no passado no Morumbi. Aí, cara, aí todo mundo fala assim, Uribe goleador. Os números dele não são bons, sabe? Pra um cara que é goleador. Se você pegar os ele foi goleador no México. Fortíssimo campeonato do México. Vamos na sociedade. Se você pegar os números do Uribe, desde a chegada do Dorival Júnior até atualmente o Abel Braga, os números dele são bons. Ele realmente deixou muito a desejar antes disso. Mas desde a chegada do Dorival Júnior até agora com o Abel Braga... Bons é bem relativo, cara. Ele perde muito gol. Todo mundo fala, cara... Teve um gol que teve um jogo que ele perdeu 3 gols de cabeçada, que é o forte dele. 3 gols de cabeçada, que eu falei assim, se fosse o Dourado, a torcida tava já vaiando até a avó do Dourado. Se fosse o Dourado perdendo esse pênalti, se você pegar a parte tática, até a questão de posicionamento, pô, ele dá um banho ele é péssimo.
Não, Gente, é ele é um plano péssimo, dourado, ele é desculpa. péssimo. Ele se Sério, movimenta ele muito não, melhor pra ele dourado. tem fobia de chute, Nossa. se movimenta e some. Cara, ele some, ele é nulo quando ele quer ser. Eu não entendo o apego que a torcida tem pelo Uribe, porque, cara, não vi um jogo do Uribe, assim, uma sequência de jogos do Uribe que me convença. Esse cara merece a vaga. Eu acho que é Não, recalque cara, por causa eu do torço Guerreiro. muito por ele. Eu torço muito por ele mesmo, na moral. Eu espero que ele cale na boca. Eu já falei isso. Quando ele fez o gol de cobertura, o que eu recebi de mensagem, eu falei, cara, golaço, lindo, pintura lá, tal. Eu podia Nunca ter mais- mandado, cara, eu acabou. podia ter mandado um meme da Aninha do Everton mandando ela calar a boca nesse momento. Mas tudo Não, bem. graças a Deus tá longe. Aí acabou, tipo, sabe? Eu não entendo Aí, Aninha, a defesa ainda- que a galera tem dia pelo vamos- Uribe, porque, cara, eu não vi o Uribe ser esse goleador, esse jogador que todo mundo, meu Deus, ele é titular, sem dúvida. Cara, com a Na moral, time, é muita falta do que fazer o cara é muita falta do que fazer o cara ficar assistindo um futebol mexicano e pra dizer que o Uribe é goleador. Pelo amor de Deus, eu não aguento quando fala assim, o cara é goleador, olha a quantidade de gols no campeonato mexicano. Pelo amor de Deus, gente, campeonato mexicano, porra, sério? Pois é. Vocês tão querendo- Mexicano tão O querendo povo com assiste um isso? campeonato chileno, Não, um campeonato venezuelano. O número Não, dourado. a galera fala- aí a todo galera mundo, fala do Aí campeonato. o dourado é A galera muito fala pior do que o campeonato Uribe. mexicano. Cara, o dourado tá com um número parecidíssimo com o Uribe. Eu não entendo por que porque a galera já não aguentava mais o dourado. Aí era muito mais fácil implicar com o dourado. Números semelhantes. Cara, em partida semelhante, se posiciona melhor. Tá, e não decidia nada, porque eu não vi jogo que o Uribe tenha decidido, sem ser do Ajax, que ele decidiu. Aquele Fla-Flu, que ele meteu 2 gols no ano passado, 3x0, 2 gols dele. É verdade. Esse jogo ele foi bem, ele decidiu. Com o time que tá jogando bem, ele foi bem mesmo. Esse jogo, verdade, fugiu a minha memória. Não vi. Depois que o Dorival entrou, ele jogou muito bem. Ele jogou Não, bem cara, contra o não Paraná. decidiu nada. Jogou Cara, bem ele não contra é o jogador Paraná. goleador. Ele vai, faz um gol, fez esses 2, ficou não sei quantos jogos sem fazer. Aí veio no jogo do Botafogo que a gente precisava dele, porque a galera gosta de falar que Diego pipoca. Aí vai falar do goleador Uribe. No jogo que a gente precisou dele, contra o Botafogo, não apareceu, não pintou, não fez porra nenhuma. Eu não suporto o Uribe. A verdade é que estamos todos juntos pela saída do nosso craque que foi embora pra Europa, Marlon Moreno. Pra China. Nossa, viúva. Não, mas Marlon Moreno, grupo 3 membros. Aquele menino lá que foi jogar no futebol da Europa, o Marlon Moreno. Mas, enfim, O só Dourado nosso- eu via nosso muito Giovanni. mais. Eu via muito mais dedicação em campo do que eu vejo com o Uribe. Mas eu torço pro Uribe o calar Uribe minha tem mais boca. Fica aqui minha qualidade, mensagem. Uribe, se você escutar a gente, eu torço pra você calar minha boca. Se você calar minha boca, pode vir aqui em casa, na Lagoa, e pode falar comigo. Eu torço pra isso. Mas eu não Não, mas suporto tem- por enquanto. É Gabigol, sem dúvida. Mas dá pra jogar com os dois também, não teria problema. Acho Acho uma que pode ser bom. variação Acho que tática. pode ser bom jogar com os dois, pode ser bom, sim. Até porque Pros dois, inclusive. o Gabigol jogando de ponta tem aquela vantagem também que não tem a cobrança necessariamente pra ele fazer gols. Porque quando ele é centroavante, a cobrança é muito maior. Eu acho que ele flui melhor até pra fazer gol quando ele não joga sendo o cara responsável por fazer gol. Como Mas ele meu fazia no time Santos. eu acho que é igual do Gonzaga, é o Bruno, por enquanto, com Gabigol e Everton Ribeiro. Aí ele Sem fala, mistério. não jogaria com o Everton Ribeiro, jogaria com Não, eu jogaria com o Uribe, ele fala. não. Eu? Não. Gonzaga. Gonzaga, não, claro que não. É Marlos Moreno. Não, Não, eu acho que meu time Aí o Gonzaga me é fala, igual. não, eu jogaria com o Thiago Santos. Não, cara, com a saída do Eu- Dourado, a gente precisa mais um atacante. E aí, pra não gastar dinheiro, porque ele vai ser terceiro reserva, eu chamaria o Vitor Gabriel. Gabriel. O Uribe, Henrique Dourado e Marlon Moreno. Foi 3 contratações das mais inúteis. Cadê o Giovanni quando a gente precisa dele? Pois é. Cadê o Naruto? Pois é, Giovanni. Porra. Naruto. Pior que ele corre igual o Naruto mesmo. É o que você falou. Ó, você que não entende por que a gente fala do Everton quando ele tá presente, procura no Google Ana Beatriz Esse Zayat, vagabundo Everton. tá dando trabalho pra outro agora. Bota no Google Ana Beatriz Zayat Everton, vocês vão entender, tá? Vai o link do Globoesporte.com. Em breve a Aninha vai contar essa história melhor pra gente, se ela puder Contarei. realmente contar. Ela... Já posso, tô liberada. Já pode? Então, próximo podcast que a Aninha participar da semana que vem, Aninha, que vai ser o programa com as meninas, talvez deixe você contar essa história no final. Ou você quer contar agora, minha galera? Não, pode. Vou guardar negócio? pro programa especial. Fazer Tem muito suspense. medo de fazer. É um suspense, galera. Quem tiver interessado. E técnico ideal do Flamengo? Diz que é doido. Não, eu tenho o melhor. Tenho o melhor pra vocês. Givanildo de Oliveira.
Não. Isso aí é o Valdemar. Simon. Esse aí é o Simon. Valdemar Lemos. Rueda. Odeio. A Você Aninha- viu a matéria, A Aninha né? Você viu odeia. a matéria. A Aninha odeia qualquer estrangeiro que não seja O quê? Ela A postou foi no, Gazette? ela postou no Instagram, foi no Instagram, Aninha? Foi no Pô, ela Instagram e postou não assim, tem você não, concorda tá bom. comigo? Aí eu, não. Não. Tem- Uma galera, não. Tenho trechos da época que o Rueda jogava, o Rueda técnico do Flamengo, que a Aninha falava tão bem do Rueda. Olha Não, só, cara, eu tô te respondendo, Aninha. Não sei se vocês sabem, tem uma história muito boa do Rueda, porque todo mundo sabe que o Vidal, né, que joga agora no Barcelona, né, o volante, ele é cachaceiro. Todo mundo sabe que ele bebe mais do que a Aninha. E a Aninha já mandou áudio É pra difícil, gravar com a gente. difícil. Não, todo mundo sabe que ele bebe muito. E aí, perguntaram pra ele na coletiva de apresentação do Chile, da seleção chilena, o que ele ia fazer com os jogadores que bebiam muito e tal. E ele falou que ninguém ia sair da concentração pra beber. Quando ele falou isso, que ninguém ia sair de concentração pra beber e tudo mais, a sala de imprensa inteira começou a gargalhar. Tipo, não tinha um jornalista que não tava rindo muito. E o Rueda, tipo, não entendeu por que tava todo mundo rindo. Por que tava rindo? A cara do Rueda de que tava todo mundo rindo e ele não tava entendendo nada, foi sensacional. Pediu pro pessoal que estiver ouvindo, procura essa cena dessa pergunta. Ele, tipo, todo mundo Ele, rindo, tipo assim, uai, gente, ele- por que vocês estão rindo? Falei, tipo, sério? exatamente. Tá O bom. Vidal bebe muito. É sensacional essa história. A gente tá encerrando aqui o nosso programa especial aqui com a Aninha, que tava desde o ano passado sem Alterada. gravar com a gente. Desde o ano passado, né, Aninha, sem gravar com a gente. Acho que o último programa foi o que a gente falou do Léo Moura, não foi? Foi um de... Acho que foi do Amor mesmo, né? Já era meio perto do final do ano passado, mas... Foi no Bahia, né, naquele dia. Foi do Amor Roubaram a mesmo. linha da gente aí e a gente conseguiu resgatar pra gravar de novo, né, gente? Tipo, Sim, seguiu não, aí, agora nosso eu tô- advogado Richard, nosso Enquanto- advogado Richard. Mas enfim, Aninha, pra encerrar nosso programa aqui, a gente não tava com saudades, eu vou pedir pra você ter a honra de pedir uma canção ao final do programa pra gente tocar aí no final. Pra pedir uma canção? Uma música, pra gente tocar uma música no final do programa, você pode ter a honra de pedir a música no final do programa. Ixi, deixa eu pensar. Eu quero... Tem que ser de futebol? Não, qualquer música, qualquer, Pode ser uma música até Ah, de... vocês conhecem qualquer de todas? Nina, se você quiser. São qualquer todas? música que você quiser, você pode Aqui você pede e a gente toca, que é assim. Eu vou querer aqueles... Eu quero funk. Aproveitar o carnaval. Vixe. Vou querer aquela do... Pode ser funk? Eu vou parar na gaiola, sabe? Pedir pra parar na gaiola do Livinho? Eu ia... Pode ser. Ou parar na gaiola ou aquela... Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Olhei pra mim, olhei pra ela, sabe qual que é? Vou botar essa aí então, porque eu acho que a gente já botou. Quando a gente tá Ou falando hoje eu do vou parar Gabigol, na acho que a gaiola, gente como que eu tinha que botar essa aí já, né? Ah, foi? Acho que vamos botar essa aí que você pediu agora. Tá, Não, Carnaval é isso. chegando. Acabou? Acabou. Acabou o programa. Acabou. Bigodinho fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu falei assim, então vem qualquer meu crente. Ai, droga. Ai, droga. Ai, droga. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br